Hoje é o nosso devocional 89 e hoje o tema é Paulo, um louco? É uma pergunta, tá, gente? Eu não estou chamando Paulo de louco, não, é uma pergunta, tá? Paulo, um louco? Atos 26, do 24 ao 29, tá bom? Este é mais um comentando Atos dos Apóstolos. Vamos lá então ao texto, estamos chegando aí no 27, depois do 28 e a gente termina, né? Já estou até com saudade de Atos, né? Vamos então, 26, do 24 ao 29, diz assim: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras se fazem delirar, né? Ele fez aqui duas exclamações, né? Estás louco, Paulo? Por isso que é o tema, né? Já temos o tema aqui bem colocado, né? E aí fiz a pergunta aqui no tema: Paulo, um louco? Será que Paulo realmente é louco, né? Depois de Paulo fazer a abordagem, falar do que aconteceu na vida dele e tal, e que ele foi socorrido por Deus, e que ele estava pregando o Evangelho, e tudo que ele pregava estava de acordo com aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento, né? Falando de Jesus que morreu e ressuscitou, essas coisas todas. Depois de Paulo fazer isso, Festo parece que dá um ataque nele, um ataque de nervosismo nele, né? E ele diz isso, né? Estás louco, né? Porque realmente, né, Paulo era um homem de extremo conhecimento cultural e extremo conhecimento da letra, né? Era um homem realmente preparado, né? Intelectualmente, tinha muito conhecimento e ele falava com propriedade, né? Com autoridade. Então, Festo faz essa pergunta para ele, né? Se ele estava louco. Pergunta não, faz uma exclamação, né? Dizendo que ele estava louco, né? Entendeu? E também ele diz: as muitas letras se fazem delirar, ou seja, o conhecimento de Paulo era notório e era reconhecido por todos, né? Tanto Festo quanto Agripa e tantos outros percebiam que Paulo realmente era um homem que tinha muito conhecimento. E ele falava realmente com muita desenvoltura, eloquência, né? Um poder de convencimento extraordinário, não por ele mesmo, claro que não, embora ele, pelo que percebe, era um orador preparado para isso, mas a questão era que ele era cheio do Espírito Santo, é o que faz toda a diferença. Alguém pode até ter um preparo intelectual e não ter nada, ou quase nada, do Espírito Santo. Paulo, ele tinha um preparo intelectual, é verdade, mas ele tinha muito do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. E ele, então, falava com desenvoltura, né? Maior tranquilidade do mundo, porque vinha do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo o usava poderosamente. Então, Festo, então, o governador, ele realmente não entendia o que Paulo estava falando. E muitos não entendiam. E é claro que aí vem a exclamação: tu estás louco, Paulo, né? E aí a pergunta que eu também faço, né, que a gente está fazendo esse tema: Paulo, um louco? Será que realmente ele era louco? Bom, deixa ele responder, vamos ver o que Paulo responde. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, né? Ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo então responde, né? Ele está respondendo para ele lá para a festa e para a gente também, né? Não, eu não estou louco, não. Não tem nada de louco aqui, tá? E ele, engraçado e é interessante isso, que ao responder ele usa termos: ó excelentíssimo Festo. O legal de alguém, de cristãos, por exemplo, pelo menos deveria ser assim, né? Na hora do debate, na hora da exposição bíblica, o bacana, o legal é quando aquele que está sendo questionado, né, sobre sua fé, algo assim, a maneira como a pessoa responde, né?
apesar de ser firme nas palavras, Paulo era extremamente respeitoso. Ele não deixava de respeitar o seu, digamos, o seu oponente, o seu, pode-se dizer, espiritualmente adversário. Não, Paulo respondia com respeito. É por isso que ele diz a expressão, ó excelentíssimo Paulo, ó Festo, né? Ó excelentíssimo Festo. Quer dizer, com todo respeito, eu te digo isso, eu não estou louco, etc, etc. Que bom seria se todos os cristãos, ao conversarem sobre situações, quando questionados, quando perguntados, e quando até mesmo caluniados, seria tão bom que os cristãos respondessem com respeito, sem usar palavras desrespeitosas para as pessoas, né? Eu também vejo, eu já disse isso aqui e eu repito, você vê que Festo era o governador da província da Judéia, e ele tinha acabado de dizer que Paulo estava louco, né? E Paulo, ele poderia responder, alguns fariam isso, alguns cristãos fariam isso, você que está louco, você que está louco. Mas não, ele não fez nada disso. E ele disse, ó excelentíssimo, com todo respeito, Festo, né? Eu não estou louco. E não agrediu Festo em nenhum momento, né? E nem poderia, mas tem muitos cristãos que fazem isso, né? Inclusive cristãos que são capazes de dirigirem-se às autoridades constituídas da nação com o maior desrespeito. Eu vejo até infelizmente líderes religiosos dirigindo-se às autoridades constituídas da nossa nação com o maior desrespeito, usando palavras as mais de baixo calão, né? Palavras feias, xingando, e é muito lamentável isso, porque eu não preciso xingar ninguém para dizer alguma coisa que penso, para fazer uma crítica respeitosa, né? Eu não preciso fazer isso, e há muitos que fazem isso, lamentavelmente, tá? Muitos que fazem isso, tá bom? E ver que Paulo, e essas pessoas não seguem o exemplo de Paulo, e nem o exemplo de Jesus Cristo, né? Porque Jesus também não foi assim, né? Nenhum servo de Deus que tem um pouquinho de idoneidade, que tem um pouquinho de maturidade cristã, não vai usar essas expressões, né? Que tem um pouco de espiritualidade, vai tratar as autoridades constituídas de qualquer maneira, né? Não vai fazê-lo. Quem faz é porque são infantis, né? Em suas maneiras de colocarem e despreparadas espiritualmente, entendeu? Lamentavelmente, como cristãos. Bom, o 26 diz assim, mas é bacana esse jeito de Paulo se conduzir, eu acho muito bacana mesmo, eu acho muito legal do jeito que ele coloca as coisas, né? Paulo coloca as coisas de um jeito muito claro e com muito respeito mesmo, tá? Bom, gente, seguindo aí, então, o 26 diz, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo, com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Ou seja, Paulo, ele estava falando com ali Festo entrou, tudo bem, mas ele estava falando com o rei Agripa, para o rei Agripa e sua irmã Berenice, né? Ele estava falando para o rei. E ele sabia que o rei no caso que Agripa II, que é bisneto de Herodes o Grande, que era, né? Ele sabia que Agripa conhecia muito bem a cultura judaica, a história judaica, né? Ele sabia muito bem, e até mesmo ele sabia que o rei Agripa tinha um certo conhecimento da literatura judaica, da literatura, das escrituras, né, do Antigo Testamento. Aí o 27 diz, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Ou seja, o próprio Paulo responde, ele faz a pergunta praticamente retórica e responde, eu sei que acreditas.
Por quê? Porque realmente Agripa, ele tinha esses conhecimentos, ele conhecia as escrituras sagradas do Antigo Testamento, tá? Bom, o verso 28 diz: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha bem, Agripa, o rei ali, ele diz: por pouco, ou em outras palavras, quase que eu me torno cristão. Quase, Paulo, que eu me torno cristão. Olha, quase é quase. Quase não é. Quase podia, ou até pode ser, mas não é, tá? Ele não é, ele não diz, eu me tornei, ele diz, quase, quase gol não é gol, né? Então, quer dizer, quase que ele viveu, não viveu, ele morreu. Houve um acidente, falando quase que ele viveu, né? Se ele quase viveu, porque ele morreu, né? Ele não sobreviveu, quase que fulano sobreviveu, porque ele não sobreviveu. Então quase é quase, né? Quase não é realmente, quase podia ser, né? Mas não é. Então ele disse basicamente isso: por pouco me persuades a me fazer cristão. Quase eu sou cristão, então quase não, então não é, entendeu? Bom seria se ele dissesse: a partir de agora, Paulo, eu sou cristão. Eu ouvi a palavra e eu sou cristão. Me torno cristão agora. Creio em Jesus Cristo agora. Aquele que morreu e ressuscitou. Bom seria se Herodes Agripa tivesse dito isso, mas ele não disse isso, né? Lamentável, né? Ele não disse isso. É uma pena, né? Tem muitos também hoje que, poxa, ficam ouvindo o Evangelho, e dizem: poxa, eu estou quase na igreja, eu estou quase crendo em Jesus Cristo, eu estou quase sendo cristão, mas não é, aí não adianta, tem que ser, tem que crer, senão não é. Como eu disse, né? Quase gol não é gol. Você já pensou? Está jogando ali os times lá e de repentemente, né? A bola quase entra, mas não entra, então não é gol, não adianta nada. Quase não é gol, né? Então quase cristão não existe, tá? Existe o cristão e o não cristão. Quem é cristão é aquele que crê em Jesus Cristo e segue Jesus Cristo, tá bom? É simples assim. Bom, terminando, gente, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, ou seja, cristão, exceto essas cadeias, exceto essas algemas, que ele estava, obviamente, acorrentado ali. Entende-se isso, tá? Não é isso aí, mas ele estava acorrentado com as correntes, mas estava liberto, né, por Cristo Jesus. Meu amado, Paulo era louco? Paulo, um louco? Não, Paulo não era louco. Paulo era um homem de Deus, cheio de Deus e de verdade de Deus, e falava com lucidez a palavra do Senhor. Também nós podemos ser chamados por alguns de louco. Ronaldo, você é louco, não tem problema, né? O importante é que pregue a palavra de Deus, que anuncie Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus abençoe sua vida, seu coração. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe. Eu coloco sempre o meu canal, Ronaldo Viana S. meu canal no YouTube. Então, coloco o link sempre na página. Vai lá, se inscreva lá. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe todas as pessoas que estão conosco. São muitas pessoas aqui, quer dizer, considerável, né, número de pessoas conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus, muito obrigado que estamos em Tua presença mais uma vez. Como é bom estar em Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo que está ouvindo esta palavra nesta manhã. Toma-os em Tuas mãos e abençoa-os em nome de Jesus. Abençoe as nossas autoridades constituídas. Abençoe grandemente e poderosamente em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal. Em nome de Jesus, obrigado. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Amém? Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Grande abraço. Bom dia. Fiquem com Deus.